estudantes do 9º ano, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a aula de número 50 do nosso módulo, que tem como objeto de conhecimento a construção composicional, estilo, gêneros de divulgação científica. Detalhando este objeto, vamos então observar o seguinte detalhamento: gêneros textuais de divulgação de conhecimentos, construção composicional, estilo e suas características, finalidade, elementos constitutivos, recursos textuais e discursivos, marcas linguísticas, recursos verbais e não verbais, informação, vocabulário técnico e pontos de vista. Certo? Então vamos iniciar mais esta aula. Nós iniciamos então esta aula com a seguinte reflexão: em que suportes textuais nós podemos encontrar os gêneros textuais que se dedicam a divulgar a ciência, a divulgar o conhecimento científico? Então, as imagens que aqui estão sugerem para nós que nós podemos então encontrar esses gêneros que divulgam o conhecimento científico através, por exemplo, de rádio, de programas televisivos. Também podemos observar aí a questão dos jornais, não é mesmo? E esses jornais, a gente vai observar o seguinte: a questão do jornal ali na tela, né, do nosso tablet ou de repente smartphone, ou ainda a questão dos livros, né? Existem livros, os livros didáticos, que vão justamente observar esse processo de trazer textos que podem aí divulgar conhecimento científico. Para além disso, revistas, jornais que têm seção específica para isso, né? Então, podemos encontrar textos de divulgação científica presentes em diferentes ambientes e diferentes espaços do nosso cotidiano, ok? Dito isso, então vamos observar o seguinte, vamos seguir, na verdade, com essa nossa reflexão. Vamos lá? Então, olhem aí. Encontramos por onde, né? Se nós estivermos, por exemplo, na escola, em um ambiente escolar, nós vamos nos deparar com esses textos de divulgação científica em livros didáticos, em enciclopédias, em cartazes informativos. Se nós estivermos em um outro ambiente, por exemplo, em postos de saúde, nós podemos nos deparar com textos de divulgação científica que também aí estejam em cartazes informativos sobre questões de saúde, não é? Podemos ali nos deparar com um folheto de divulgação científica, ou ainda se estivermos na nossa própria casa, ou seja, no nosso ambiente mais particular. Nós podemos ter contato com o texto de divulgação científica que estará ali nos jornais, ou, por exemplo, através dos rádios, né? Algo que nós já fizemos a reflexão em outros momentos. Mas, e se o ambiente que levarmos em consideração for a internet? Então, vamos avançar o seguinte: na internet nós podemos, então, visualizar esses textos de divulgação científica em sites específicos, sites que trabalham, né, que apresentam trabalhos, na verdade, relacionados a essa questão da área da divulgação científica. Então, o que nós podemos observar é que nós estamos inseridos em um contexto onde nós podemos ter o contato com esses textos de divulgação científica em diferentes lugares, em diferentes ambientes, até mesmo dentro da nossa própria casa. Então, percebam que a questão da divulgação científica certamente está alcançando o objetivo de divulgar esse conhecimento científico, porque vamos poder dizer que o objetivo maior de um texto de divulgação científica é justamente fazer com que aquele conhecimento construído pelos cientistas através de métodos, técnicas bastante rígidos, porque o avanço científico precisa ser construído dessa forma, não é? O que a gente vai observar é justamente, então, que o processo de conhecimento científico começa a sair, né, daqueles textos talvez excessivamente técnicos, daquele ambiente muito restrito dos ambientes científicos, e começa
a expandir, a alcançar as pessoas por meio de gêneros textuais diversos. Então, sim, podemos ter contato com a questão do conhecimento científico em diferentes ambientes, em diferentes lugares, ok? Dito isso, e depois de refletirmos sobre os locais onde nós podemos encontrar esses textos, tudo isso que nós citamos para vocês é o que nós chamamos de veículo de comunicação ou de suporte textual. Vamos definir um pouquinho melhor a este respeito? Acompanhem na cartela, olhem só. Então, chamamos veículo ou suporte os meios em que as informações são divulgadas. No caso dos textos de divulgação científica, são exemplos de suporte as revistas especializadas, as colunas, as seções ou editoriais especializados em jornais e revistas, documentários em vídeos, revistas online e etc, certo? Então, esses são os veículos de comunicação ou os suportes nos quais podemos encontrar esses textos. E aí, já que se tem aí a citação da questão de jornais, revistas, ambientes online, vamos dizer assim, eu convido vocês a visitar junto comigo uma página do jornal da USP, isso mesmo. A USP é a Universidade de São Paulo, então as universidades são esses ambientes onde se busca a construção do conhecimento, avanços científicos, onde há muitas pessoas, muitos grupos de estudos que estão ali organizados em busca de desenvolver conhecimento em diferentes áreas, ok? Então, quando nós nos deparamos com um site que se intitula como Jornal da USP, nós podemos, então, saber que vai ser ali um ambiente jornalístico, midiático, que vai se dedicar justamente a essas questões científicas, a esse processo também de divulgação da ciência. Em especial, nós separamos aqui essa reportagem, essa notícia de divulgação científica que fala aí sobre o cupuaçu, uma fruta tão apreciada por nós amazônidas, não é mesmo? E olha só o que uma pesquisa recente aí que data a sua divulgação, data de 2023, então é algo bastante recente, não é? Descobriu o seguinte, que o cupuaçu, essa fruta que nós temos aí relação e tanto apreciamos, só surgiu por meio da domesticação do fruto pelos indígenas. Então, olha só que interessante. Uma pesquisa aí, né, de cunho social, mas também, né, genético, porque aí fez esse processo de comparação, né, das árvores, dos frutos e tudo mais, chegou à conclusão do seguinte: dados genéticos do fruto e informações arqueológicas sobre os povos da Amazônia revelam que o cupuaçu não é uma espécie nativa. Então, esse cupuaçu, tal qual nós conhecemos, não é uma espécie nativa, tendo surgido da domesticação do cupuí, ou seja, aquela outra fruta que não é assim tão difundida, pelo menos nos meios urbanos como Manaus, você não tem tanto contato com o cupuí, né? E então o cupuí foi domesticado pelos indígenas e a partir desse processo é que surgiu o cupuaçu. Olha só que interessante. E aí vejam que nesse processo de divulgação científica aqui, notem todos os elementos não verbais que ajudam no processo de constituição. O tom de fundo da tela é marrom, não à toa, né? A casca do cupuaçu é marrom e as letras brancas fazendo aí uma relação com, de certa forma, ali uma cor aproximada à cor da polpa, não é? Aqui, por ser um ambiente de divulgação virtual, sempre há preocupação com a data, a hora em que foi atualizado. Sim, nós temos esse processo aí, essa preocupação com a atualização, né? O horário é muito importante para mostrar quase que em tempo real quando esse texto foi publicado e quando ele passou por atualização. Porque se de repente alguém continuou aquele estudo, nós temos ali então uma atualização feita. E ali quem escreveu o texto e quem fez a arte. Então, a autoria não da pesquisa, mas desse texto aqui de divulgação. Porque lembra, se um texto é divulgação científica, ele se relaciona com
com uma pesquisa que foi feita por uma outra pessoa, na maioria das vezes, ou por um grupo de cientistas, correto? E olha só que interessante, a preocupação com a divulgação vai além, olhem aqui, as possibilidades de compartilhamento nas redes sociais. Então percebam aí o quanto é necessário tudo isso em tempos da modernidade, em que as redes sociais, vamos dizer assim, comandam todo o processo. Seguindo ainda a questão da organização e da formatação, trazendo imagens que se relacionam com o tema. Nós temos, então, assim, ainda no texto, essa outra parte não verbal, que vai nos mostrar, por exemplo, aqui, uma montagem de imagens de cupuaçu com indígenas, né, com povos indígenas aí, né, com uma indumentária que a gente sabe que é utilizada em ocasiões específicas, mas a ideia foi fazer então essa relação justamente para demonstrar aí os pilares, né, ali importantes, que o cupuaçu só surgiu por meio do processo de domesticação dos indígenas. Então, olha só que interessante, só então é que de fato o texto vai começar a descrever então e, vamos dizer assim, divulgar o estudo, né? Lembrando que o objetivo aqui é fazer com que pessoas que não fizeram essa pesquisa e que não são especialistas no assunto possam compreender. Então ele começa falando, né, ali a origem do nome, né, e de onde o cupuaçu é, né? O cupuaçu é um fruto típico da floresta amazônica. Seu nome deriva das palavras do tupi, cupu, que significa que parece com cacau, e o açu, que é grande. Componente da culinária brasileira e popular em todo o país, acreditava-se que o cupuaçu era uma espécie nativa, ou seja, que ela ocorria de forma natural nos locais onde se distribui. Mas pesquisadores do Instituto de Biociências da USP descobriram que o fruto, na verdade, é uma espécie domesticada pelas populações indígenas do Médio Alto Rio Negro há mais de 5.000 anos. Então vejam aí todo esse histórico, resumindo aí o que foi descoberto, não é? E aí o texto vai seguir, vai explorar um pouco mais, vai trazer a imagem do pesquisador, esse sim, a pessoa que desenvolveu o estudo, correto? E aí é um texto um pouco mais breve, mas vai mostrar aí que os resultados da pesquisa foram divulgados em um jornal internacional, e por ser internacional, o nome está em inglês, né? Os resultados da pesquisa foram divulgados no artigo Domestication of the Amazonian Fruit Tree Cupuaçu may have stretched over the past, né, 8.000 years. Agora me fugiu como se fala essa palavra em inglês, mas enfim. Publicado na revista Communication, Earth and Environment. Então vejam, é um texto que vai mostrar como o estudo foi feito, as conclusões a que se chegou, quem foi que fez esse estudo, onde esse estudo foi publicado. O fato de o estudo ser publicado em uma revista internacional mostra justamente que é um estudo que tem respaldo científico, algo que foi muito bem feito, muito bem desenvolvido e que, por isso mesmo, merece ser divulgado, e trouxe, de fato, uma contribuição muito importante e relevante para entendermos aí sobre esse processo. O texto vai seguir, vai falar como se deu esse processo de domesticação. Normalmente nós associamos a domesticação com animais, mas também é possível fazer aí com as plantas, né? Então, todo o texto vai falar aí sobre esse processo, né? E sobre o estudo e ainda o contato, né? Ao final, o contato do pesquisador, caso aí você queira entrar em contato, saber mais. Mas, em linhas gerais, nesse texto, nós vamos ficar sabendo, por exemplo, que um dos indícios que demonstraram que, de fato, o cupuaçu foi aí essa fruta domesticada é o fato de observar que as plantas de cupuaçu que estavam ali no meio da floresta, vamos dizer assim, daquela mata mais fechada, não estavam dispersas, como nós normalmente imaginamos as árvores, né, na vegetação nativa. Não, as árvores de cupuaçu estavam ali justamente colocadas em situações que eram mais aproximadas dos locais onde havia ali vamos dizer assim, os locais onde as pessoas moravam, onde estavam
a aglomeração dos indígenas, onde eles viviam. Havia uma aproximação. Então, essas árvores de cupuaçu estavam sempre mais concentradas nessa região onde os indígenas mais antigos viviam. Então, isso foi um indício importante que encaminhou para esse processo. Uma outra questão interessante é que, como é que foi que eles domesticaram o cupuí? Pelo processo de seleção, eles foram selecionando aquelas árvores que traziam, né, o cupuí que era o maior. E assim eles foram selecionando num processo até que se chegou ao cupuaçu, que é maior, mais carnudo, né? Dá mais polpa por fruto e assim por diante. Então, olha que interessante essa tecnologia, esse avanço, vamos dizer assim, tecnológico que acabou fazendo com que os indígenas fizessem o cupuaçu surgir, domesticassem, na verdade, um fruto para dar origem ao outro, correto? E toda essa descoberta científica se deu justamente por meio desse estudo desenvolvido, né, por esse rapaz, do seu grupo de estudo e assim por diante, certo? Então, olhem só, avançando a nossa reflexão sobre esse texto, no texto de divulgação científica, os recursos visuais que nós vimos, né? Aí a gente viu que nesse texto tem bastante, né? É a forma de diagramação da página, né? Então, não é só trazer a informação, fazer uma diagramação, utilizar recursos visuais é interessante, é importante, né? Porque um texto cheio, né, de informações apenas pode ser cansativo. Então, trazer elementos visuais é importante para tornar o texto mais atrativo, né? Então, olhem só. A forma de diagramação da página. Texto cheio ou em 2 colunas. Presença de boxes. Boxes são aqueles quadrados de informação que nós também chamamos de caixa de texto. As legendas de imagem e também colocadas ali em destaque, além de ilustrações de diferentes tipos. Então, nós vimos que o texto que eu acabei de apresentar para vocês e comentar aqui com vocês está repleto desses elementos que são os recursos visuais, né? E que auxiliam nesse processo de compreensão, já que, em tese, quem vai ler esse texto muito provavelmente pode ser alguém que não domina, que não é especialista no assunto. Ora, quando eu li esse texto, eu sou uma leiga nesses assuntos. Porém, eu pude compreender como foi que eles realizaram a pesquisa, quais os indícios que os levaram a essa elaboração de hipótese, como foi, então, as conclusões que eles chegaram, enfim. Então, percebam que eu, não sendo especialista, consegui compreender em linhas mais gerais. Claro que lá naquele jornal, naquela revista internacional onde o estudo foi publicado, lá estará publicado com detalhes, né, indicando o passo a passo da pesquisa, todo o referencial teórico, porque sim, conhecimento científico precisa ser construído a partir de um aporte científico já existente, né? Então, tudo isso vai estar presente lá nesse texto maior, o texto original. Mas aqui na divulgação científica, vamos dizer assim, fazemos um resumo ou selecionamos as partes principais e reescrevemos numa linguagem que pessoas que são leigas possam entender, correto? Leigas nesse conteúdo. Eu não sou especialista nisso. Eu sou professora de língua portuguesa, correto? Mas eu consegui compreender. Então percebam que a partir de agora já sabemos, o cupuaçu não é uma planta, uma fruta, né, de árvores nativas. Ela surgiu através desse processo de domesticação do cupuí, certo? Indo adiante, há ainda os recursos verbais propriamente ditos, conforme nós vimos ali no texto que nós lemos e que nós podemos aqui reforçar. Vimos o texto escrito, vamos dizer assim, tem o título principal e as suas subdivisões, né? Título principal, introdução, o texto propriamente dito, que vai ser aí intercalado pelos subtítulos. E aí, como eu falei anteriormente, tem aquelas caixinhas de texto, aqueles quadrados ao longo do texto, onde há texto escrito dentro, geralmente com algum destaque, trazendo algum tipo de curiosidade relacionada, ou a fala de uma outra pessoa sobre o assunto, né? Normalmente é isso que aparece nos nossos boxes, e também, obviamente, as legendas presentes ali, correto? Então, percebam
que a divulgação científica passa por esse processo também de tornar o texto atrativo para as pessoas, de chamar a tua atenção, capturar a tua atenção para a leitura e fazer com que essa leitura não seja maçante. Então, de novo, cada elemento que está presente ali não está ali à toa. A cor de fundo da tela, a cor da letra, toda a organização visual, tudo isso contribui para a construção do efeito de sentido que nós temos ali naquele texto, tá bom? Vamos adiante e agora vamos aí fazer aí um processo de organização daquilo que nós vimos. Então, qual era o título desse texto? Ora, cupuaçu só surgiu com a domesticação de frutos por indígenas. Esse era o título principal. E aí vai capturar a sua atenção, vai chamar a sua atenção. Depois há um subtítulo, que é justamente aquela parte que vai trazer algumas informações adicionais. Normalmente o subtítulo está abaixo do título, escrito em uma letra um pouco menor. O subtítulo era Dados genéticos do fruto e informações arqueológicas sobre os povos da Amazônia revelam que o cupuaçu não é uma espécie nativa, tendo surgido na domesticação do cupuí pelos indígenas. O autor do texto, ou autores, no caso, o autor do texto escrito, vamos colocar assim, foi a Camila Almeida, e a arte, toda a parte gráfica, foi feita pela Carolina Borim. E aí, quais são os elementos, justamente os elementos composicionais desse texto? Pode passar, por favor. Nós temos, então, a primeira imagem, não é? Que aí, neste caso, é justamente essa construção aí, né? Essa junção de elementos do cupuaçu e uma referência aos povos tradicionais. Depois nós temos uma outra imagem, que é a foto do pesquisador principal, que no caso ali ele é doutor em botânica, que acrescenta as suas explicações e ele recebe, é chamado de doutor porque ele cursou o doutorado e tem, portanto, esse título, né? E, por fim, temos também ali a foto do fruto propriamente dito mais adiante, correto? Avançando. É possível que, por ser um texto que está em ambiente virtual, ao final desse texto, existam links que te encaminham para outros textos, correto? Mas não é o caso deste. Este texto, ao final, não há links para textos relacionados, né? Então, no caso deste, não há. Mas é possível. O que seriam os textos relacionados, professora? Ora, seriam justamente textos que tivessem aí alguma relação com o mesmo conteúdo ou com a mesma pesquisa. Mas nesse caso não havia. E as opções de compartilhamento, né? Então, você pode imprimir o texto e compartilhar pelo correio eletrônico, né, que é o e-mail, mas há as mídias sociais também, e tudo isso é indicado por meio dos ícones que estão sempre presentes ali. O objetivo disso é mostrar possibilidades de compartilhamento e de ampliação dessa divulgação científica, né? Já que a divulgação científica está presente em tantos ambientes, por que não também nas redes sociais, correto? E aí, após esse primeiro texto no qual observamos aí a questão do cupuaçu, temos um outro texto aqui, no qual nós vamos observar, olhem só o nosso título, dengue, zika e chikungunya precisam ser controlados de forma integrada. Então, é um estudo que vai por um outro caminho aí, com uma outra temática, mas que vai mostrar essa questão dessa preocupação, né, com a questão da dengue, da zika, da chikungunya e de que forma esse problema pode ser contornado. Aí, esse é o título. O nosso subtítulo, vamos a ele, olhem só. Desenvolvimento de vacinas, controle do Aedes aegypti e redirecionamento de fármacos, entre outras estratégias, são eficazes no controle dessas arboviroses quando feitas de forma simultânea. Então, basicamente, o texto vai observar que só uma coisa não vai ser suficiente para combater e controlar o problema. Precisa que todos esses esforços sejam feitos de maneira conjunta para que se chegue a um bom resultado. Aí, mais uma vez, né, temos aí
a data de publicação, e é um texto de 2024, então um pouquinho mais recente em relação ao outro, novamente a atualização. E quem escreveu o texto? Fabiana Maris, perdão. E a arte é de Joyce Tenório. E aí percebam que, mais uma vez, aí, a preocupação com a questão do compartilhamento em redes sociais. E aí, mais uma vez, a questão do impacto da imagem, assim como o outro, que havia aquela bela arte sobre, né, justamente o cupuaçu e os povos originários, aqui a gente tem, né, o mosquito com esse sinal de proibição, né, e aí as vacinas por trás, fazendo esse X também numa sugestão de proibição no combate ao mosquito, no caso, né? Proibição do mosquito para combatê-lo, neste caso, né? E aí, então, desta arte, aí sim, vai se começar o processo de exposição, né, deste conteúdo, né? Todo este conteúdo vai falar como o estudo foi feito, assim como o outro vai mostrar os indícios, quem foi que desenvolveu o estudo, onde esse estudo foi publicado. Mas olha só que interessante, nesse texto nós temos uma quantidade maior de imagens, porque essas imagens, elas vão significar, vão trazer também muita informação. No outro texto, as imagens eram mais ilustrativas. Aqui as imagens são mais informativas. Vou pedir para encher a tela, por favor. E olhem só, por exemplo, nesses mapas, esse primeiro mapa fala sobre a dengue ao redor do mundo. O segundo mapa é a zika ao redor do mundo e o terceiro mapa é a chikungunya ao redor do mundo. Em todos eles, as áreas em vermelho é justamente a questão de onde é notificado, né, onde é registrado, a maior frequência. Então percebam que, de fato, em todos eles, o nosso país está aí em vermelho, justamente indicando a sua notificação. Há ainda um outro mapa aqui, e aqui é sobre o Brasil, que vai mostrar tudo também sobre zika, chikungunya e dengue, os estados, né, onde há maiores notificações. Quanto mais vermelho, mais notificações. Nota que em todo o país acontece, mas há lugares onde cada uma delas é mais frequente, ok? Aí, por ser um estudo que aponta a necessidade de diferentes frentes de combate, é isso, então, que o restante do texto vai mostrar. E notem que, ao longo do texto, vai aparecendo também aí a foto dos pesquisadores envolvidos, né? Percebam que são mais de um, muito provavelmente porque é um tema mais complexo, que, por envolver muitas frentes, envolvem também vários estudiosos dedicados ao assunto, correto? Vai falar sobre vacinas, vai falar sobre o panorama, né, atual daquilo que se tem, daquilo que se pretende, e assim por diante. Então, vejam, divulgação científica, nesse segundo texto, para além dos outros elementos comuns ao outro texto, a gente viu que as imagens também podem trazer muita informação e não serem apenas ilustrativas, que é justamente o que a nossa próxima cartela vai mostrar para nós. Olhem só. Então, há diferentes tipos de ilustração. Algumas simplesmente ilustram ou exemplificam, tornando o texto menos monótono. Mas as outras acrescentam mais informações, que foi o que a gente viu no segundo texto. Então, vamos lá, avançando. Por exemplo, nesse texto a gente tinha as duas coisas. A gente tinha as imagens apenas ilustrativas, que a gente viu aquela imagem introdutória, e também a foto dos pesquisadores envolvidos. Mas aí nós tínhamos também as imagens que eram informativas, traziam informação relevante sobre o conteúdo, tá bom? E aí, frequentemente, né, esses textos eles vão fazer uso de gráficos, infográficos, que são justamente utilizados como imagens que acrescentam informação, né? Então, gráficos e infográficos, eles trazem muita informação para o texto no qual eles são inseridos. No caso desses dois textos que nós acabamos de ver, eles são aquilo que nós chamamos de artigos de divulgação científica, correto? Né? Então, é possível que dentro de artigos de divulgação científica, gráficos e infográficos sejam inseridos, assim como os mapas que nós vimos, para trazer mais informação e, nesse sentido, demandar bastante estratégia de leitura. Para encerrar essa aula, nós temos ainda
um infográfico. E nesse infográfico aqui, sobre alimentação saudável. Neste caso aqui, o infográfico ele é um texto autônomo, ele não é um texto relacionado a um outro texto, como um artigo de divulgação científica. E nesse caso aqui, observem que, de fato, o infográfico ele traz muita informação não verbal, muita informação visual, combinada, na verdade, com as informações relevantes cientificamente. No caso aqui, esse infográfico em especial, ele é justamente sobre aí o Instituto Nacional do Câncer. Então, de que maneira a alimentação saudável pode garantir, ou melhor, pode contribuir para que essa doença seja protelada ou até mesmo evitada, correto? Então vejam que há ali aquilo que não deve ser consumido e junto ali uma informação com o fundo em vermelho, aí a seguir os alimentos que devem ser consumidos e aí a informação com o fundo em verde, que normalmente é uma cor associada a algo positivo, não é? E ali a questão do percentual, né, de como a questão da alimentação saudável aumenta o percentual de chances de não aparecer a doença. Correto? Então percebam que também a divulgação científica vai trabalhar demais esse processo visual de divulgação da informação, mas também de tornar essa informação científica acessível a quem não é especialista no assunto, ok? Então assim, nós vamos encerrando esta aula na qual lemos, observamos e exploramos um pouco da questão da divulgação científica, ok?